Muito boa tarde para você. A partir de agora tem o nosso Cidades em Debate aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e também no canal 12 da NET, que agora é a Claro TV, né, para toda a Baixada Santista, e ainda ao vivo no nosso site, o site da TV, tvunisantos.com.br, ou então lá no nosso Cidades em Debate no YouTube também, nesse momento ao vivo e a cores. Bom, vamos começar aqui a nossa programação, já vamos trazer aqui as comemorações dessa quinta-feira, hoje dia 26 de agosto, hoje comemora-se o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, que legal, hoje também é Dia Mundial do Cachorro e Dia Internacional do Cachorro, aí você escolhe, né, ou mundial ou internacional, mas é o dia dos auauzinhos, né, que eu tenho certeza que muita gente tem e tem como membro da família, né, e até por termos a comemoração desse dia, tem uma pessoa muito especial que é especialista nisso aqui no programa de hoje. Bom, e houve aumento aqui no nosso boletim da Covid, houve aumento no número de internados na rede de saúde de Santos, de 119 para 120 pessoas, uma alta de quase 1%, e destas 67 são de Santos e 53 de outros municípios. Houve aumento também no número de internados de leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs para os casos mais graves, de 75 para 77. É um aumento de 2,5%. E destes, 38 são de Santos e 39 de outras cidades. Nesse momento, a ocupação da taxa geral dos leitos da Covid-19 disponíveis, dos 537 leitos, está em 22%. Entre os 290 leitos de UTI, a ocupação é de 27% na rede SUS, também a taxa é de 25% na rede privada. Temos aqui esse site que a gente sempre apresenta, que é muito importante, é o www.santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. É um site que fica disponível em tempo real o que está acontecendo aí, quais são as novidades sobre os casos e sobre a doença também, né? Sobre esse vírus que assola a nossa região, o Brasil e o mundo também. Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje. Vamos trazer aqui ele que, como é o Dia Internacional do Cachorro, vamos trazer aqui o Dr. Filete, né? O nosso veterinário renomado aqui na Baixada Santista. Dr. Filete, você que trata de muitos, né, e muito bem desses nossos filhinhos, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa hoje, hein? Eu queria agradecer o convite, a tua produção, a Unisantos, né, sempre entrando em contato. Os nossos convidados de hoje, que eu não vou anunciar para não furar seu olho, né? Deixa o apresentador anunciar os nossos convidados de hoje. Queria agradecer e parabéns para o cachorro, né, que é o melhor amigo do homem. Na pandemia, eu escrevi alguns artigos, né? Os animais, os melhores amigos da pandemia, né? Que ficavam em casa com o ser humano, com as pessoas de idade, com as crianças. E também como cuidar do seu animal na pandemia, né? Podem entrar no site aí dos jornais da região, ou no meu site, é www.filete.com.br, e entrar nesses artigos aí, como cuidar do seu cão na pandemia e os cães, os melhores animais na pandemia. Obrigado, meu amigo Santiago. Tá certo, grande Filete, já começando dando uma explicação aqui bacana pra gente. Também o doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado, nosso comentarista aqui do programa. Uma boa tarde, hoje quinta-feira, já tô sentindo o cheirinho do fim de semana, doutor Maurício. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, hein? Boa tarde, Santiago, boa tarde, querido Filete. Boa tarde a essa audiência maravilhosa. Eu espero sim que o programa de hoje seja louvável, que possamos informar e divertir a nossa audiência e que seja um bom nível a discussão do dia de hoje, Santiago. Muito obrigado por mais uma vez participar do seu programa. É o nosso programa. E conosco está aqui o nosso querido vereador do Guarujá também, o Aparecido Davi, mais conhecido como Cido. Ô Cido, seja bem-vindo. Quinta-feira, depois você vai falar pra gente como é que tá o Guarujá aí. Tá tudo certinho, Cido? Boa tarde. Ô Santiago, muito boa tarde. Prazer estar no programa novamente. Obrigado pelo convite. Doutor Maurício Baltazar aí também, um prazer estar com o senhor no programa. Doutor Eduardo Filete aí, nosso veterinário aí. Prazer aí estar com vocês todos aí, excelente programa pra gente, uma ótima quinta-feira a todos aí, e que Deus nos abençoe nesse programa aí. Guarujá tá esquentando a coisa aqui, hein?
já deu aí essas prévias aí do que vai ser a nossa temporada aqui no Guarujá. Eu estou vendo que, olha, aqui vai bombar essa cidade. Agora tá tudo liberado, né, Cid? Então, agora salve-se quem puder, né? No bom sentido, claro, né? A gente quer muitos turistas pra cá e tal, mas ainda lembrando que as pessoas precisam se cuidar, porque tem essa tal da variante Delta e outras variantes que a gente não sabe ainda direito quais são, que estão rondando, né, a nossa região. Então, qualquer descuido, a gente pode cair aí numa terceira onda, é tudo que a gente não quer, ainda mais nesse momento que o mercado parece que começou já de uma maneira positiva, bem aquecido, até porque as pessoas já estão precisando sair de casa, né? Essa que é a verdade. Bom, enquanto a gente já anuncia aqui a primeira notícia, eu já deixo aqui as nossas redes sociais para você também poder ir lá, curtir a nossa página, ser um membro, né? Fazer parte aí do nosso Cidades em Debate nas redes sociais, você já está vendo aí quais são. Bom, e enquanto isso, vamos trazer aqui a nossa primeira informação, e nós discutimos muito esse assunto aqui, inclusive o Dr. Maurício Baltazar junto comigo, né? Nos programas passados, e parece que continua, hein? Cada dia uma novidade. E agora o que chama atenção é que as grandes lojas também são alvo dos hackers, né? Depois de sofrer um ataque cibernético semana passada, o site das lojas Renner continuou fora do ar até sexta-feira passada. E a empresa confirmou a invasão em seu sistema. A loja física continuou operando, foi o que destacou a empresa, né, em comunicado ao mercado. A varejista ainda afirmou que os seus principais bancos de dados permanecem preservados. No documento, a empresa diz que continua atuando para mitigar os efeitos causados. As equipes permanecem mobilizadas, executando o plano de proteção e recuperação com todos os seus protocolos de controle e segurança e trabalhando para restabelecer todas as operações da companhia. No comunicado lançado semana passada, as lojas Renner ressaltou que faz uso de tecnologia e padrões rígidos de segurança e que continuará aprimorando sua infraestrutura para incorporar cada vez mais protocolos de proteção de dados e sistemas. Bom, a gente vê aí que os hackers, o que mais se fala, né, atualmente, são nos danadinhos, hein? Doutor Maurício, uma grande loja como a Renner atingida, e segundo dizem, né, as más línguas, houve até tipo um sequestro do sistema pelos hackers, que depois pediram uma indenização, e aí já não sabe mais como é que foi a conversa, né? Mas a gente sabe que eles retomaram aí todo o seu aparato e estão no ar de novo. Doutor Maurício, como é que é essa situação? É para ter medo ou não? Ou é exagero? Não, Santiago, é para ter medo, é para ter cuidado, né? Nós, empresários, apesar de não estarmos no mesmo nível econômico numa loja Renner, mas devemos sim tomar cuidado. INSS era comum a gente verificar esse tipo de fraude. O Serasa recentemente foi apelidado até do maior vazamento de dados da história, pelo menos do Brasil. Nós também vimos aí autoridades lá na Lava Jato, né, aquelas provas todas que foram reveladas do telefone celular do Moro e outras autoridades. A única exceção é o Barroso e o sistema eleitoral do Brasil, que é inviolável, por incrível que pareça. Mas o fato é que a gente está cada vez mais comum, e até no dia a dia a gente já está sofrendo essa influência. Recentemente, por exemplo, Santiago, eu fui renovar aqui os contratos de seguro que a gente tem, do escritório e tudo mais, e como eu já tive invasão, né, as contas foram hackeadas e saqueadas determinada quantia da minha conta jurídica, o Banco Bradesco exigiu que eu aumentasse o nível de segurança do meu sistema. Então, assim, está tão comum que hoje, no dia a dia, a gente vai contratar, o seguro já tem essa possibilidade, esse risco de atuação, o que significa dizer que, a exemplo de um acidente de trânsito, é cada vez mais comum, o seguro vai aumentando o risco, e hoje é tão comum esse tipo de fraude que, no dia a dia, o nosso seguro foi majorado, digamos assim. Mas o fato é que a gente tem que tomar cuidado, né, para evitarmos cair nessa celeuma, mantendo não só um nível de segurança correspondente na nossa vida, no dia a dia, mas também evitando riscos desnecessários, como passear lá na internet, na dark web, ou entrar em sites assim de cunho duvidoso. E também se preparar, né? Eu falei recentemente num outro programa que nós temos que fazer senhas seguras,
ter o cuidado de anotar, toda vez que reclamarmos num sistema da Renner, por exemplo, Serasa, SPC, o respectivo protocolo, anotar o nome das pessoas, das entidades bancárias que eventualmente tivermos conversando, negociando, porque os dados, infelizmente, apesar de uma rigorosa lei nova aí, que está em vigor, que entrou em vigor, ainda assim o risco é acentuado e, pelo jeito, veio para ficar. Não só de ter os nossos dados vazados, mas também algumas determinadas informações, imagens, fotografias, no caso dos artistas, sequestradas de tal modo que peçam resgate, como me parece é o caso da Renner. Né? Já não é o primeiro caso, outra instituição internacional também já teve sequestrado os dados, criptografados de tal modo que ninguém acesse, e só foram devolvida a chave para acessar uma vez pago o resgate. Então, é um crime, as autoridades devem tomar esse cuidado e melhorar a tecnologia até que encarcerem esses malfeitores, mas o fato é que nós, humildes cidadãos, temos que estar preparados para o pior. E é nesses cuidados que eu tenho chamado a atenção. E se eventualmente tivermos prejuízo, no caso da Renner, que lucra muito com esse sistema informatizado, ela vai ter o dever de indenizar aqueles que sofrerem algum tipo de dano, seja com o vazamento dos dados, seja com o perdimento de alguma informação que só a loja Renner tinha, enfim, demonstrando até o dano moral se eventualmente ocorrer, Santiago. E aí deverá reparar a correspondente indenização. Tá certo. Ô Cido, você que trabalha aí na Câmara Municipal do Guarujá, você que é um vereador, eu já ouvi alguns amigos falarem que em algumas câmaras já sofreram ataques hackers, aquela coisa toda. Agora você, já viu algum ataque, o pessoal comentou alguma coisa, ou você já sofreu aí na Câmara? Porque hoje parece que todo mundo é de todo mundo, né? Ô, Santiago, é verdade. Bom, na Câmara Municipal do Guarujá eu desconheço que já tem os seus dados vazados aqui. Mas eu mesmo fui clonado no meu WhatsApp, na minha rede social, fui clonado. No meu aparelho, infelizmente, perdi meu número, o contato que todo mundo tinha. Aconteceu esse problema comigo, porque o ataque cibernético hoje ele é o futuro, né? Tudo se movimenta pela internet. Os bancos hoje exigem que você faça tudo por aplicativo, eles querem tirar o dinheiro da agência, não querem mais que tenha aquelas filas no banco, então tudo é pela internet. Então, obviamente, quem for mais conhecedor da internet, o hacker mesmo, ele vai ter acesso mais fácil aos dados, às contas bancárias, e você vê, as grandes redes estão sofrendo com isso. E isso é uma Renner, que divulga o que está acontecendo. Como bem falou o doutor, e as empresas que sofrem esse problema e não divulgam para não perder a credibilidade com sua clientela, etc. Então, esse é um problema muito grave e que não é o primeiro que vai acontecer e muito menos o último. Ele vai acontecer por mais vezes porque a tecnologia está aí. Tudo está voltado para esse sistema. Hoje em dia você faz compra de casa, não vai no mercado, você não precisa ir no mercado. Você pode fazer compra dentro da sua casa, você tem um mercado online. Então, nessas situações que vai ter o vazamento dos dados, o hacker vai lá, vai poder ter acesso aos seus dados e aí entra no sistema da empresa e vai causar grandes problemas, Santiago. E a gente nota que essas grandes lojas, os grandes magazines, eles têm segurança de banco, né? Porque não deixa de ser um banco, né? Uma Casas Bahia, por exemplo, é um banco, né? Uma Renner, uma Marisa, os grandes magazines. E mesmo assim são violados. É isso que assusta, porque eles lidam com as maiores empresas de TI do Brasil, do mundo, com sistemas super atualizados, com aqueles sistemas de seguranças que são internacionais, de ponta, e mesmo assim sofre. É isso que eu fico pensando. E conforme disse o Cido também, o pior é aquela loja que está em ascendência, né? Está começando a crescer, o cara já vem sofrendo desse tipo de abuso, né? Dos hackers, e ele não pode se pronunciar, porque senão, mas que segurança tem esse trem aí, né? Que nem, por exemplo, o Mercado Livre, alguma coisa assim. Se começa a pipocar uns negócios desses, perde a credibilidade. Mas aí também não tem pra onde correr, né, Filete? Porque hoje está todo mundo dependente do serviço online, né? Loja lá do Zé Araújo, né? Lá no Gonzaga tinha aquele carnezão, né?
ô Santiago, que você pagava no caneiro, lá a menina dava a carimbada lá, né? Porque hoje em dia é tudo digital, mas ao mesmo tempo que facilitou... Como, esse parece que é o mais seguro até hoje, viu, Filete? Esse que você tá falando, o carnezão, né? E quando a pessoa não pagava, né? Quando a pessoa não pagava, põe o coringa na frente da tua casa, aquela coisa e tal. Mas hoje ficou muito rápido, muito fácil, mas ao mesmo tempo você tem que ficar conferindo tudo, né? Você põe um cheque no banco, digital, mas você tem que conferir depois no teu extrato, porque às vezes ele cai, mas não cai. Às vezes você vai no banco, eu já fui várias vezes no banco depositar cheque, tudo direitinho, nominal, Eduardo Ribeiro Filete, cruzado, e o cheque não entra, não consegue fazer leitura. Eu estou com 2 cheques, um vai e outro não vai. Aí eu tenho que procurar o banco, no caso o Itaú, que tenha o papel, ainda que seja aquele modelo do papel, aí eu coloco no papel. Então, às vezes, até o eletrônico dá problema. E você vai no banco, só tem desse jeito. Então, você vai depositar o cheque lá, você tem que cruzar o cheque, pôr o nominal, pôr ele mais para a direita. Você faz tudo direitinho, né? Aí você faz e ele fala, esse cheque não pode ser compensado. Aí você tem que achar uma agência, 2, 3 quilômetros depois, que consiga, de uma certa maneira, fazer o método antigo e tal, né? Então, realmente, o único sistema que não é inviolável aqui no Brasil é o eleitoral, né? O eleitoral, esse aí, ninguém viola porque eles têm a proteção maravilhosa, né? Mas, segundo as pessoas que eu conversei, pessoas formadas no INE, no ITA, pessoas que trabalharam com isso, existe essa condição de fraude, sim. Principalmente na primeira urna, naquela urna que vai do colégio eleitoral para o sistema todo. Aquela do sistema todo já é mais difícil de ser violada, né? E, às vezes, eles fazem testes, Santiago, meu amigo vereador, Cido, meu amigo Maurício, eles fazem testes, né? Mas os testes, eles põem todo mundo do setor no dia lá, né? Fica todo mundo do setor no dia, então fica meio inviolável. Mas num dia, um está de folga, o outro está com uma dor de barriga, o outro está numa outra área de apuração, e não fica. Se entraram na NASA, na Casa Branca, na Lojas Renner, em outros lugares, não podem entrar também no nosso site do Tribunal Eleitoral, então é meio complicado isso, mas esse é o único que as pessoas garantem que não tem problema nenhum. Eu queria também não me estender muito nesse assunto, porque eu queria reservar um minuto para falar do seu Maneco, pai do nosso Maurício Baltazar, que eu já elogiei várias vezes aqui, tanto o filho como o pai, que foi homenageado, né, com uma pintura na parede do Santos, para a glória eterna lá de ficar na parede, né. Eu tive a grata satisfação de ficar no CG, no Conselho Gestor, que é o maior órgão do clube, por 3 meses, fui escolhido quando o presidente Pérez foi defenestrado na urna, né, e o presidente Pérez, nada contra a pessoa dele, mas foi impeachmentado, e aí escolheram 7 para tomar conta, né, o Orlando Rolo mais 7. Eu fui escolhido, fiquei lá 3 meses, tinha 6 salários atrasados, 3 de pandemia e 3 salários, conseguimos deixar tudo em dia para que o Rueda agora assumisse e desse uma continuidade. E pudemos homenagear o Azul, né, que é o preparador de goleiros do Santos, com o tal, e agora uma merecida homenagem aí para o Maneco, né, que eu tive vários momentos muito felizes com o Maneco. Se eu fosse conversar aqui, desde que eu entrei no Santos com 14 anos de idade, jogos que eu às vezes não tinha o cafezinho, né, não tinha moeda, e abria faltando 30 minutos, a Vila Belmiro, eu entrava pela lateral, desde quando eu fui diretor social, 10 anos, que eu levei um dia minha mãe e meu filho para conhecer a Vila Belmiro, e aí o seu Maneco, num domingo, me abriu as portas e falou, pô, você é diretora, tá, sinta vontade aí. E outros N motivos de um exemplo de trabalhador que chega cedo, sai tarde, está sempre de bom humor, não briga com ninguém. Quando eu fui ouvidor lá por 6 anos também, eleito ouvidor, às vezes o clube estava fechado para limpeza, e tinha uma pessoa que veio lá do Rio Grande do Sul, queria conhecer a vila, eu conversava com o seu Maneco, ele sempre tinha aquela portinha mais fechada para eu poder entrar e pelo menos mostrar o campo para que as pessoas tirassem fotografia, né? Então, sempre, como dizendo, explorando e relevando assim, a marca Santos, né? Para a gente não deixar essa marca nunca morrer. Então, o Maneco é uma pessoa que merece muito, teve seu nome eternizado no muro e foi muito merecido. Eu fiquei muito contente com a homenagem, acho que é muito merecido, tanto a dele como do Azul, do preparador de goleiro do Santos, que está sempre lançando um ou dois goleiros monstros aí, que acabam salvando, né? Então, esse trabalho tem que ser reconhecido. Parabéns para o Maurício, parabéns para o Maneco e para toda a família. É um orgulho a gente conhecer o Maneco e saber do seu trabalho e pro do Santos. Legal, Filete. Ficamos
Muito feliz de poder ter prestado essa homenagem aqui na segunda-feira também no programa. Bom, deixa eu trazer um recado para você que está nos assistindo. Tem aqui a Avenida na Costa 74, Vila Matias. Esse aqui é o endereço da Igreja Coração de Maria. E a gente pede aí essa ajuda, né, para você que está nos assistindo, você que de repente está querendo fazer doação de alimento, doação de agasalho, de roupas em bom estado, material de limpeza, material de higiene pessoal. Fica aqui o endereço e a dica também. Esse telefone é da Bebeca lá da Paroquial, é o 32237381. Eles mantêm uma equipe lá com carro, né? Então, caso você não tenha condições de levar até lá, não dá para sair, marca um horário que eles vão até a sua casa e eles pegam aí as doações que você tenha. E a gente sempre reforça também para você continuar ajudando as campanhas que existem na sua igreja, independente de credo, na sociedade de melhoramento, na sua rua, nas academias, que ajude, porque isso aí é em prol dos nossos irmãozinhos que estão passando por muitas dificuldades ainda com essa tal da pandemia. Agora parece que está normalizando, mas ainda existe aí um grande passo ainda para a gente dar pela frente aí, que queira Deus que não venha mais nenhuma surpresa pelo caminho também. Bom, continuamos o nosso programa Cidades em Debate. Vamos debater mais um assunto aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, determinou que os professores do estado só retornem às atividades presenciais, né, às aulas, 14 dias após completar o esquema vacinal contra o Covid-19. A decisão em caráter liminar provisório é do juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. A ação foi movida pelo Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que reclama que o governo paulista determinou a volta presencial às aulas sem que os professores tivessem completado o esquema vacinal, ou seja, tomado as 2 doses da vacina. Não é isso? Então, fica aqui agora essa bronca, mais uma, né, para o ensino. O doutor Maurício, o ensino já está perdendo muito, né, com esse negócio aí da pandemia, a molecada sem aula, os jovens também, o pessoal de faculdade, todo mundo em geral, já está perdendo muito. E agora vem essa parte também. Será que foi uma falta de planejamento? O governo não poderia ter vacinado primeiro essa turma aí, que é praticamente a do ensino, né, que é uma prioridade? Sem dúvida, Santiago, foi uma decisão nada inteligente por parte do governo do estado impor um retorno nessas condições. Deveria ter planejado antes e ter vacinado todos os professores que têm o contato direto com os alunos, com um grande número de alunos, e na grande maioria os professores são idosos, justamente a idade em risco aí que mais preocupa em razão do Covid. Então, deveria ter planejado e ter tido esse bom senso, né? Porque é um bom senso. A decisão liminar, na realidade, é a prática do bom senso. Ora, impor que alguém que já está numa condição de risco mais acentuada do que qualquer outro vá para a linha de frente da batalha, levando em consideração que a pandemia é uma guerra, não é justo se ela não estiver vacinada. Então, me parece que a decisão traz o bom senso à atualidade, o que o governo deveria ter visto. Já que não viu de forma premeditada, planejada, então vai ter que aguardar o retorno, ou pelo menos o esquema vacinal, para pôr em prática o retorno, né? Me parece que isso seria o bom senso. Ademais, Santiago, a educação já perdeu, né? Você lembra da entrevista que nós fizemos aqui recentemente com a secretária municipal? Já há um estrago, já há uma perda. Cristina Barleta, né? Exatamente, já uma perda, já perdemos aí, essa geração vai precisar de um reforço, ou nas férias, ou nas férias do ano que vem, enfim, já não conseguem, em razão do pequeno tempo, lapso temporal que existe, recuperar tudo o tempo que perdeu e a matéria que não foi ministrada, enfim, então, prejuízo por prejuízo, melhor que seja algo adequadamente planejado, sem riscos, com maior segurança. Me parece que foi uma decisão acertada. E ponto negativo, mais alguns pontos negativos para o nosso governador, que está preocupado lá com a sua situação eleitoral e não com o bem-estar do povo, muito menos com da educação desses jovens que estão precisando, já deviam estar nas salas de aula tendo, né, aprendendo, enfim, o que é necessário. Mas por culpa dele, por culpa de planejamento, por má gestão dele,
mais uma decisão contrária, ponto negativo nesse sentido, Santiago. E desde já, muito obrigado, viu, Filete, pelas palavras positivas, a minha família, eu fiquei realmente lisonjeado de estar presente, ver aquela homenagem, sensacional. E a felicidade do meu pai não cabe no peito dele, ele está muito feliz. E isso só aconteceu por pessoas como você, que reconhece tudo, a dedicação e o amor dele, viu? Muito obrigado, conte sempre comigo, e eu vou dar um abraço nele lá, e ele vai assistir o programa e vai ter a oportunidade de agradecê-lo, viu? Muito obrigado. Tá aí, tá certo. Falando aqui do seu Manequinho, pai do Dr. Maurício Baltazar, o prefeito da vila, que foi homenageado na última sexta-feira, dia 20, e nós fizemos a nossa homenagem aqui na segunda-feira, conforme tivemos as fotos, e o Filete fazendo a sua homenagem hoje. Ô Cido, nesse assunto aqui da justiça que está determinando que os professores só voltem depois da segunda dose, você acha que faltou planejamento do governo do estado? E outra, tá perdendo muito, né, o ensino, parece que ficou umas férias muito grandes, né? Bem estendida. Era necessário tudo isso? Santiago, eu tenho uma opinião a esse respeito, sabe? Eu concordo que o governo errou em não ter vacinado os professores quanto antes, porque eles estão na linha de frente. Mas, assim, o Covid, ele não vai ser erradicado. A verdade é essa, ele não vai ser erradicado. Nós vamos viver com essa doença aí por muitos e muitos anos. Infelizmente, vai ser a gripe do futuro, a tuberculose, o HIV, a pessoa vai ter que aprender a conviver com isso. E é óbvio que, assim como você tem que se cuidar das demais doenças, o Covid também você vai ter que ter as suas precauções também. E hoje nós sabemos como cuidar do Covid. É o uso do álcool em gel, fazer uso da máscara, estar vacinado, não ser rígido contra a vacina. Concordo. Mas os professores ficaram numa condição muito cômoda, em casa, ganhando, e simplesmente porque quem moveu a ação contra o Estado, que o Estado havia obrigado a volta às aulas, foi os sindicatos professores. E eles, vão me perdoar os meus amigos professores, minha esposa é professora, mas, poxa, quantos outros foram para a linha de batalha, muito mesmo sem ser vacinado? A polícia não deixou de trabalhar, os hospitais ficaram direto, os enfermeiros, os técnicos, os médicos, os faxineiros dos hospitais, os copeiros dos hospitais, os porteiros, os vigilantes, eles não pararam, e mesmo sem a vacina, porque a vacina veio depois. No começo, eles não se ausentaram dos seus trabalhos. Então, muita gente continuou trabalhando, correndo risco. A doença existe, eu fui contaminado pelo Covid, minha esposa foi contaminada pelo Covid. Eu concordo que o Covid mata. A doença, ela como bem falou o doutor, é uma guerra que nós estamos vivendo contra essa doença, porque não sabíamos de onde ele estava, como cuidar, era algo novo. Hoje já sabemos. Então, mantermos os nossos cuidados, mantermos a nossa higiene, mas tem que voltar à normalidade. Porque quem está sofrendo na ponta de tudo isso é os nossos jovens, as nossas crianças. Eu ontem mesmo falava para um grupo de amigos que eu me assusto se alguma das provas agora do futuro esse Enem, esses processos aí do governo, esses programas do governo, eu vou me assustar com as provas se vazarem alguma. Porque os jovens não sabem. Eu fiquei sabendo que jovens do 6º ano estão sendo alfabetizados ainda. Como pode isso? Então, e aí você isenta de trabalhar, o professor não vai trabalhar, não vai para a sala de aula porque ele está com medo, e o resto se dane. Não é assim. Infelizmente, essa é a minha posição, eu penso dessa forma em relação a isso. É prejudicial todo mundo. Eu não parei um dia, eu não consegui ficar nessa pandemia, nesses 2 anos de pandemia, não consegui ficar um dia dentro da minha casa. Porque tem pessoas sofrendo, pessoas morrendo, e não só pelo Covid, por várias outras coisas. Então, se nós não desembainhar a nossa espada, irmos para a guerra para tentar fazer um futuro melhor para os nossos jovens, para nossas crianças, o que vai ser deles? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, mas que é fato. Vai ter prova que vai estar escrito ali, quem descobriu o Brasil? Aí vai ter que estar lá, assinale, Pedro Álvares Brau, Brel, Brio, Brol, vai ter que ser assim as nossas provas. Porque, pelo amor de Deus,
Infelizmente. Não tem como continuar dessa forma. Os professores têm que falar assim, não, eu vou ajudar o meu país, eu vou melhorar as pessoas, porque tem gente hoje morrendo de depressão. Porque como fica em casa? Você já viu o índice de crianças que estão nascendo agora, filhos da pandemia? As creches públicas não estão aguentando mais o berçário. E isso tudo é por quê? Porque as pessoas continuam tendo medo. Não, vamos lá. Ó, a doença existe, ela está ali. Vamos tomar cuidado, mas a gente vai vencer essa batalha. Agora, se ficar todo mundo se esquivando, querendo ficar dentro de casa, aí eu vou te fazer uma pergunta. Corta o salário dos servidores para eles ficarem em casa. Fica em casa, mas com a metade do salário. Se eles não vão querer voltar para a sala de aula rapidamente. Infelizmente, essa é a realidade, Santiago. Não dá para a gente mais ficar fazendo o Covid para parar o país. Não dá. A coisa tem que voltar a funcionar. Sabemos onde ele está, então vamos se desviar dele, vamos cuidar e vida segue. Infelizmente, essa é a minha opinião e eu sei que vai ter professores que vão me criticar por essa minha opinião, mas é verdade. Eles têm que fazer a parte deles. O Brasil precisa deles. Cid, é aquele negócio. Você é um líder, né? Um vereador é um líder da sua cidade, que é a cidade do Guarujá. E as pessoas, quando votam no líder, elas têm que saber que esse líder, ele tem as posições dele. E muitas vezes, várias vão nos agradar, a maioria sempre. Mas sempre tem aquela minoria que desagrada também. Eu acho que essa polarização do Brasil hoje é porque as pessoas só querem ouvir 100% o que elas acham, né? Então a gente tem que começar a se abrir, que nem o Cido. Ele está se expondo aqui como um vereador e falando a opinião dele, sendo uma pessoa muito sincera, né? É admirável isso. Então acho que vale aplauso e até para que as pessoas pensem também como é o seu líder. Ele só fala aquilo que você quer ouvir, né? Mas que dá jeito ou não? Porque, que nem ele está falando, é verdade, questão do Brasil. E quanto à cura da doença, nós falamos ainda ontem, né, doutor, da cobra brasileira, né? A jararacuçu. Que parece que aqui no Brasil, né, no interior de São Paulo, né? Tem uma faculdade que os estudantes encontraram lá um item, né? Um DNA, não sei como é que chama, no Filete que vai falar agora ele sabe melhor, e encontraram que imuniza o tal do vírus. Então é a cura, né? Tanto que o Butantan, que trabalha com cobras também, né, já está junto com esse pessoal nesse estudo. Então, pode sair do Brasil a cura para o Covid. Mas a gente ainda está com o pé no chão, né, Cido? Isso aí é uma suposição, a gente torce muito, mas a realidade é essa que você falou. A gente ainda, por enquanto, vamos ter que viver, pelo que parece, muitos anos aí com o tal do Covid. O que você acha disso tudo, ô Filete? Os professores, você acha que eles não devem voltar à aula mesmo, esperar a segunda dose ou devem voltar? Na sua opinião, o que você vê nisso? Microfone. Falar de cobra, né? Falar de cobra, acharam uma cobra, nós estamos na quinta-feira, acharam uma cobra na segunda-feira num colégio na Pérola do Atlântico, num equipamento de saúde, né? E aí culpam a cobra. Não é a cobra, querido, é a invasão da Mata Atlântica, que nós estamos tendo uma invasão da Mata Atlântica aqui nos morros da região. O Guarujá, a Pérola do Atlântico, há muito tempo foi invadida. Não estou falando mal das pessoas que invadiram, mas estão em área de proteção. Se for eu e o Maurício montar uma casa lá, nós saímos algemados. Nós vamos sair algemados. Agora o cara monta, tudo passa como nós passasse. A Santa Casa, que faz um bom trabalho, mas é dona do Morro do Itararé, uma parte, ela cobra as antenas do morro, mas não está vigiando lá embaixo. Aí você manda o procurador, manda o Ministério Público, aí o Ministério Público fala que tem um processo desse tamanho, aí o advogado da Santa Casa te liga reclamando, aí fala assim, você é réu ou você é vítima? Eu coloquei vocês como vítima da invasão, mas se vocês são réu, vamos levar todo mundo preso, eu como cidadão vou prender vocês. Se vocês são réus, são universitários, têm perfil universitário e estão achando que a invasão é legal, aí não. Ali as pessoas não têm tanta cultura, ali são viciados em crack, infelizmente, tal, que estão fazendo umas coisas lá. Então vamos cortar no começo. Vocês viram com as antenas lá? Filete, a nossa pauta, por causa do tempo. Beleza, vocês viram com as antenas lá, mas de repente vocês também têm que cuidar da Mata Atlântica ali, põe um guarda, dá um sistema, mas beleza. Então a questão da cobra. Sobre a questão dos professores, eu vou concordar com os dois. Eu acho que o Ciro tem uma razão quando ele fala, eu sou professor,
ministrei aula online, não gosto de ministrar aula online, acho legal se fizer um sistema misto. Eu sendo filmado e ministrando aula presencial. É uma confusão. Tem o cara que fica o dia todo com o celular e não gosta de aula online. Tem uma senhorazinha que não tem celular, mas adorou aula no computador. É muito complexo. Mas olha assim, o professor, ele de uma certa maneira, nós vamos ter aí, como tivemos um vereador que falou parabéns, né? 2 sílabas, parabéns, né? Então, nós vamos ter muita gente falando errado, vai ser complicado isso, porque essa juventude ficou quase 2 anos aí sem educação nenhuma e conversando só por celular, tal. Então, fica uma linguagem meio né, muita gíria, tal. Eu acho que os professores, lógico, nós temos muitos professores idosos, já com mais de 50 anos, não idosos, mas tal, e são vulneráveis, né? E vão ter contato com alunos, com muitos alunos que podem trazer o vírus. Então, eu também defendo. Mas eu, como o nosso doutor Maurício defendeu, mas eu também defendo a tese do Cido, que eu, como médico veterinário, não parei um dia. Trabalhei todos os dias, e aqui na minha clínica, graças a Deus, ninguém pegou o Covid. Os advogados trabalharam, os policiais militares trabalharam, as faxineiras trabalharam, os cobradores de ônibus não tem mais, né? Desculpa, extinguiram. Os motoristas de ônibus trabalharam. Acho que no Guarujá ainda tem cobrador, não tem sido? No Guarujá ou em Bertioga? Eu tinha até pouco tempo, né? Que é isso, extinguiu tudo. Não tem mais. Então o motorista faz 10 funções, ele cobra, ele dirige, ele dá informação, né? O cara faz o... Então, senhor, doutor, os motoristas de ônibus trabalham com os ônibus lotados e não tem um aspersor de álcool em gel dentro de nenhum ônibus. E nenhuma cidade da Baixada Santista. Mas se você for no protocolo que eles enviam para a prefeitura quando passa aquele orçamento recheado, tá lá o álcool gel, né? Mas depois é difícil de achar, né? É mais fácil achar uma barata em alguns ônibus que o álcool gel. Mas beleza. Mas eu acho assim, nós devemos vacinar os professores, sim, o quanto antes, né? E para que ele possa voltar à normalidade, porque eu acho que é uma perda. Agora, aquele negócio, o sindicato entrou, o professor já devia ter sido vacinado, o policial também foi prioridade, os motoristas de ônibus deveriam ser prioridade, e são pessoas que lidam com muita gente ao mesmo tempo junto, né? Aqui eu lido com muita gente, mas entra 2 de cada vez, né? Então é mais tranquilo. O doutor Maurício também. Entra 1, 2, tal, mas dá para ter um distanciamento. No ônibus é difícil, né? É muito difícil. Então, eu acho assim, eu entendo os professores, sou da categoria, mas eu acho que também tem outras categorias que pegaram aí o facão na mão e foram para a luta, né? Foram para a luta nas ruas, tal. Então, eu acho que todo mundo devia ser vacinado. Realmente, essas pessoas que estão trabalhando deveriam ser prioridades, que estão saindo na luta, né? E realmente é uma questão triste. Mas eu entendo também o doutor Maurício, porque o sindicato ganhou uma ação judicial, e entendo também o Cido. É muito difícil, porque também a nossa educação está muito ruim. Mas aí já fala, vacina os professores logo e começa em agosto, começa em setembro, outubro, né? Já que já ficou, tal. Também entendo esse lado. É muito difícil. Qualquer posição que você ficar, você não vai agradar alunos, porque você vai deixar os professores descansando, entre aspas, né, que estão dando aula online, mas de repente você vai falar, mas o motorista de ônibus não está descansando, o policial não está descansando. Parece que o sindicato dos policiais também entrou, conseguiram tomar a 2ª dose e tal. Então é aquilo, né? Quem puder mais, chora menos, né? Então o sindicato é forte, ele atua, ganha o direito de todo mundo ser vacinado, né? Retarda um pouco o ensino, mas também as professoras lidam com muita gente, jovens, né? Jovens que não ficam em casa, vão para a rua e tal, e podem trazer o vírus para os professores. É muito complicado, realmente qualquer um dos lados tem razão. É complicado, né? Por isso que temos que debater isso aí, né? Fala, doutor, queria falar alguma coisa? Eu quis dizer que, no meu sentido, é que 15 dias a mais, 15 dias a menos, a diferença não é tão grande assim para viabilizar o retorno com alguma segurança, já que o dano já existe, não vai dar para recuperar. Mas nada impede, eu gostei do arrazoado do Cido, ele tem razão, sinceramente, também muita gente se arriscou e os professores também tinham que fazer a sua parcela de risco, mas nada impede que seja feito um misto também, né? Aqueles que podem, aqueles que já se vacinaram, né? Aqueles que querem assumir o risco,
a decisão poderia ser melhorada. Aqueles que se sentirem prejudicados e não quiserem assumir o risco, fiquem em casa sem prejuízo, sem desconto em folha. Mas os que sentirem à vontade em condições de fazê-lo, e aí agrada a todos, me parece que seria uma decisão razoável. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso Maurício Araújo, ele que vai trazer aqui o Momento Câmara Municipal. Vamos ver o que está acontecendo nas sessões das câmaras aqui na Baixada. Santiago Pérez, tudo bem? Boa tarde, como é que tá aí? Tudo certo? Então, Santiago, hoje eu vou dar uma passada aqui nos assuntos da Câmara Municipal de Cubatão. Tem 2 assuntos, tá? Um que está sendo votado em primeira discussão, que fala sobre um programa municipal de conscientização da menstruação e também fala sobre a distribuição gratuita de... Bom, esse aqui foi o de ontem, né, que nós já passamos aí, até o doutor Maurício já estava aqui, até nós já debatemos essa notícia, é que eu não tô encontrando aqui onde é que está a gravação de hoje aí do Maurício, mas a gente pode adiantar o próximo assunto aí, para não ficar repetindo, né, doutor Maurício? E a gente, eu vou ver onde é que está a gravação dele, já solto aqui para a gente poder também debater sobre os assuntos da Câmara Municipal. Bom, tem aqui essa notícia que chega meio fresca, né? Essa aqui é do presidente Jair Bolsonaro, que entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra uma lei que prevê a indenização a profissionais da saúde incapacitados pela Covid-19, né? Presta atenção. No pedido, a Advocacia Geral da União, ela pede suspensão do dispositivo que obriga o governo federal a prestar compensação financeira ao trabalhador e aos familiares do trabalhador. A lei foi aprovada em março pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na época, o presidente Bolsonaro vetou o projeto. O Congresso Nacional, porém, derrubou o veto e a lei foi promulgada. O texto prevê, inclusive, uma indenização de R$50 mil para o profissional incapacitado permanentemente. Em caso de morte, o valor pode ser pago aos familiares do trabalhador. A Advocacia Geral da União traz 2 argumentos. Primeiro, que o Legislativo não teria competência para propor uma lei que trate de servidores públicos. E segundo, que a estimativa é de que um custo aos cofres públicos de R$600 milhões, o que certamente impedirá o cumprimento das metas fiscais nos próximos anos. Caso o pedido de suspensão não seja aceito, a Advocacia Geral da União propõe, então, que as indenizações só sejam pagas conforme disponibilidade orçamentária. O pedido deve ser analisado pela ministra Carmen Lúcia. Doutor Maurício Baltazar, gostaria que você explicasse de uma forma bem didática o que está acontecendo aí. O presidente aprovou, depois desaprovou. O que está pegando nessa matéria aí, doutor? É bem simples, Santiago. Eu vou tentar fazer uma comparação com uma lei que existe para demonstrar melhor para o seu público e para os membros da mesa. Existe aqui uma lei bem conhecida, a lei do seguro DPVAT, aquela de acidente de trânsito, em caso de que qualquer vítima tenha direito a ser indenizado, independentemente de culpa, né? Tem um limite de R$ 13.600 para o evento morte, ou seja, se a pessoa morrer no acidente, a viúva ou os descendentes receberiam esse valor, ou uma indenização pelos danos que ele teria sofrido, né? Com remédio, medicação, hospital, salvo engano, no limite até de R$3 mil, desde que comprove o pagamento dessas despesas. E aí vem, nessa lei do seguro DPVAT, tem uma compensação. Qual a compensação? Todo sujeito, eu, você, qualquer um que tiver uma motocicleta, um veículo automotor, um caminhão, na hora de licenciar o veículo, faz o seu pagamento desse seguro. Ou seja, esta lei tem uma correspondente fonte de receita para o pagamento dessa indenização. Essa lei nova, a lei apelidada como Seguro DPVAT da Saúde, tem a mesma finalidade, ou seja, aquele que lá, funcionário, enfermeiro, enfim, que está nesse combate à pandemia e é vitimado pela pandemia, pelo Covid, teria direito a receber uma indenização no evento morte de R$50 mil. E
e um valor menor aí a título de indenização, caso não venha a morrer, enfim, algo parecido com o seguro DPVAT. Contudo, essa lei ela não tem uma fonte de renda. Ela foi realizada a toque de caixa, em razão da pandemia, evidentemente, mas também uma questão política, né, querendo derrotar aí o Bolsonaro com aquelas medidas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha implementando e tal. Enquanto ele economiza de um lado, o Congresso, principalmente os opositores, tentaram uma despesa que ele não tivesse planejado, portanto, não tinha de onde tirar justamente o fundamento dessa ação de inconstitucionalidade. Ou seja, essa lei nova que foi imposta a goela abaixo ao Bolsonaro, não tem fonte de receita e provavelmente não, certamente vai impactar as contas da União Federal. E isso, no meu ponto de vista, não foi constitucionalmente eleita, legitimada essa lei, porque não teve essa discussão. Quantas vezes aqui você, na sua pauta, trouxe discussão não só no Congresso Municipal, digamos assim, né, a Câmara Municipal ou a Câmara Estadual, e também lá no Congresso, a discussão de algum plano, de algum projeto de lei que a gente tem que buscar de onde vai ser a fonte de receita, né? O próprio DPVAT, aí, há um tempo atrás, teve uma discussão grande lá no Congresso, que até diminuiu o valor, o Bolsonaro queria extingui-la, não conseguiu, mas aí o valor ficou bem pequeno comparado ao valor que tinha antes. Enfim, o fato é que é uma regra geral. Toda lei indenizatória paga pela União, pelo Estado ou pelo município, tem que ter uma fonte de receita. E nesse caso não prevê, então, no meu ponto de vista jurídico, assiste razão ao Bolsonaro a tomar essa providência, e eu espero que saia assim a liminar, porque, afinal de contas, vai influenciar lá nas contas finais e, certamente, algum ente público, alguma política pública de relevância vai ser prejudicada materialmente, não vai ser materializada, porque essa verba, que não é pouca, está sendo indenizada para pessoas, por exemplo, que eventualmente já têm um seguro, Santiago. Só para completar, no caso do seguro DPVAT, é alguém que não tenha nada, não tenha condição de se recuperar e tal. Muitas vezes, felizmente, aquele que é funcionário da área da saúde, ele prestou um concurso público, ele tem um grau de estudo, então, provavelmente, ele já tem um seguro desta natureza. E as grandes seguradoras, a Prudential, por exemplo, que indiretamente prestigiam o nosso programa, ela já está pagando, inclusive, eventos mortes da Covid. Então, é um público destinatário desse benefício que nem é tão necessário, né, tão necessitado assim. Não é a classe E, F que está precisando de ajuda, de socorro. Então, me parece que seria de bom senso suspender, até ter uma destinação, ter uma fonte de renda de custeio, melhor dizendo, uma fonte de custeio para toda essa indenização que será paga para aqueles que reclamarem e, eventualmente, demonstrarem o direito, Santiago. Bom, então, pelo que o senhor falou, o presidente ele não é contra a lei, como muitos jornais estão dizendo, né? Pelo contrário, ele vetou justamente, calma aí, recalcula a rota, né? Que nem faz o GPS. Recalcula a rota porque esse dinheiro nós não vamos ter, pelas previsões que estão passando. Então, quer dizer, agora com essa conturbação toda que veio, a Advocacia Geral da União, ela vai fazer a parte, no caso, que deveria ter sido feito pelos deputados e senadores, quando fizeram vista na lei. Olha, não vai ter dinheiro, então vamos fazer. Em vez de pagar 50 mil, paga 5 mil por mês, alguma coisa assim. É mais ou menos isso que eles vão fazer agora, né? Então, quer dizer, foi uma... Outras coisas do tipo assim, Santiago, ó, pague-se a indenização de 50 mil reais, desde que não tenha outro. Porque se a pessoa tem outro seguro de cunho particular, e aí a SUSEP tem essas informações, vai fazer um duplo pagamento, não é alguém que necessita. Uma verba dessa é para quem realmente necessita, para socorrer o humilde. Se a pessoa não precisa, se aquela finalidade está sendo atendida por um seguro particular, por que impor ao Estado pagar? Essa pessoa vai enriquecer sem justa causa. Então, essa lei, ela é uma boa ideia, mas ela podia ser melhorada. Tem uma série de outros fatores, não só no que diz respeito ao valor, mas a fonte de custeio, da onde vira esse dinheiro, né,
que, de repente, as entidades hospitalares, os próprios sindicatos de categoria, vou pegar aí R$2, R$3 por cada um dos profissionais e vamos alimentar para que um parceiro meu, eventualmente eu mesmo, lá na frente, adoeça e morra, a minha família não fique resguardada. Aí, é uma bela ideia, mas do jeito que foi imposta, do meu ponto de vista, goela abaixo ao governo para inviabilizar a condição de administração, né, que a gente está acostumado a ver e debater aqui, aquele cenário de quanto pior, melhor, me parece que foi essa a razão e o Bolsonaro está fazendo o que tem ao seu alcance, que é socorrer da justiça para tentar equilibrar as armas aí, que me parece que ele está apanhando demais da conta. Tá certo. Bom, agora sim, agora vamos para o nosso momento Câmara Municipal. O Maurício Araújo, é com você. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Santiago, hoje eu vou falar das câmaras municipais de Guarujá e Cubatão, tá? A Câmara Municipal de Guarujá, ela votou um PL, um projeto de lei, que institui o Programa de Capacitação Profissional e Capacitação Empreendedora, tá? Para os munícipes que queiram se recolocar no mercado de trabalho lá na cidade do Guarujá. Então esse modelo de capacitação vai ser EAD, Educação à Distância, tá? Eles vão fomentar o conceito empreendedor e vão capacitar em algumas áreas, tá? Para os cidadãos com cursos. Então quem tiver interesse aí de acompanhar esse projeto de lei, vamos ver se aprova, né? O prefeito sanciona. Vai ser bem interessante, que é uma força a mais aí para as pessoas que estão desempregadas e estão procurando uma forma de montar o seu próprio negócio. Nada como ter um treinamento, uma capacitação para montar um negócio do jeito certo, né? Para acabar não errando e não fechando, usando as estatísticas aí que o pessoal diz que a maioria das empresas fecham no primeiro ano de abertura, né? Então, quem tiver interesse aí de acompanhar esse processo, pode dar uma entrada lá no site da Câmara Municipal do Guarujá e acompanhar o andamento do projeto, tá? Ele passa pelas etapas até chegar à sanção do prefeito ou não. Beleza, Santiago? Agora lá em Cubatão, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a continuar pagando a Bolsa Moradia. Mas eu achei curioso essa renovação que a Câmara fez e acabei colocando em pauta aqui para a gente discutir assuntos e problemas habitacionais dos municípios da Baixada Santista. Não é um problema exclusivo de Cubatão, tá? Mas mesmo assim, como eles pautaram a renovação do auxílio moradia para as famílias que são da área da Mantiqueira e do Pilões, tá? Então eles renovaram esse auxílio moradia para essas famílias que passaram por problemas da área lá. Em Pilões, para você ter uma ideia, em 2011 teve o deslizamento da área lá do Pilões. Então você vê, 2011, 10 anos. 10 anos essas famílias estão recebendo Bolsa Moradia e até agora não foi feito quase nada com relação ao processo habitacional. Tá? Eles inauguraram lá alguns conjuntos, tudo, mas não é suficiente. Infelizmente a demanda por residências aí aqui na Baixada Santista, residências populares, né, é gigantesca, é uma demanda assim gigantesca e eu acredito que as prefeituras precisam pensar de... Opa, eu acho que cortou, mas deu para entender, né? Doutor Maurício, tivemos aqui a visita, agora eu não me recordo o nome daquela especialista, a procuradora, uma das procuradoras da cidade de Cubatão. Castro. Isso, Andréa Castro. E a doutora, ela até comentou aqui que Cubatão é o pior lugar da Baixada Santista para se construir moradia, né? Não estou querendo passar pano para ninguém, porque a gente não precisa disso. Mas ela comentou e ela até provou, né? Porque passam muitos dutos, linha disso, linha daquilo. E essa obra teria que ser aprovada pelo Estado, né? Pelo Estado que essa obra deveria ser aprovada ou não? Não só pelo Estado, pelo município, pela questão... A questão ambiental lá é muito séria, né? Porque conflita direitos entre a questão da mata, como também de fonte de água, de berço de reprodução dos mangues e também dos oleodutos, que aí vem a questão não só da Petrobras, mas também de concessões. Então, é um conflito de legislação imensurável. Eles, para vencer todos esses óbices burocráticos, é muito difícil
E muitas vezes eles se dão por vencidos mesmo e tentam fazer parcerias para levar essa população necessitada para outro município, que é o que estão tentando viabilizar. Ô Cido, também foi falado aí, inclusive do Guarujá, né? Coincidentemente, porque nós não combinamos nada, eu nem sabia, porque o Maurício Araújo, ele manda pra gente as notas e a gente não sabe nada, mas coincidentemente tem o vereador do Guarujá. A primeira que ele falou dessa PL aí pro jovem construtor, para ter, aprender uma profissão e a própria prefeitura ajudar ele a abrir um pequeno comércio, como é que é essa ideia? Muito boa, hein? Inovação, hein? Microfone. Microfone do vereador. Ô Cido, o microfone tá fechado aí. Desculpa. Bom, verdade, Santiago. Esse projeto foi pautado, foi aprovado por unanimidade e vai à sanção do senhor prefeito. É um projeto que vem em parceria com o Sebrae, né, para fazer ensinar as pessoas, os jovens, a fazer empreendimento, né, o jovem aprendiz ali, o empreendedorismo. E isso foi muito, muito importante ter passado na Câmara, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. A cidade do Guarujá ela é muito carente, ela tem muitas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, infelizmente. Então, se você não der mecanismo para os jovens, para eles procurarem um futuro diferente para eles não vão conseguir. E a única coisa que se oferece nas comunidades é o quê? É o crime, é a criminalidade. Então, você tem que ajudar dessa forma. E esse projeto veio como uma luva para dentro da municipalidade, para os nossos jovens terem um pouquinho de acesso. Eu costumo dizer, Santiago, que nós não vamos conseguir resolver o problema de todo mundo, infelizmente. Mas nós temos que procurar mecanismos e abrir portas para que eles tenham oportunidade. Se eles vão aproveitar a oportunidade ou não, já não cabe a gente. Mas a gente tem que dar oportunidade para quem não tem. Isso aí é o nosso dever. Né? Isso é até mais barato, né, Cido? Porque você está dando emprego e a pessoa vai pagar impostos, né, pro município, né? Bem diferente de você não dar nada, ela ir pro crime e não pagar imposto, né? Só dá problema. Quer dizer, então uma conta matemática boa essa. Você vê, nós somos parceiros de um centro comunitário aqui no município, e onde nós estamos ajudando a ter cursos profissionalizantes. Você vê, tem um rapaz que nós conversamos e a prefeitura acabou cedendo, né, via a Secretaria Municipal de Educação, o Marcelo Nicolau, o próprio prefeito Walter Suman, e liberou uma sala para ele dar curso de TI, dentro de um CAEC da municipalidade. Então, assim, para os jovens carentes. E esse rapaz que está dando curso hoje, ele também era da comunidade, sofreu as mesmas injustiças que um jovem da comunidade sofre, e hoje ele conseguiu se formar, e hoje ele quer poder dar o curso dele lá para chegar a mais pessoas. Essa é a nossa função, Santiago. Isso aí, você não tem a dúvida o quanto nos alegra quando vem esses projetos assim, a gente faz questão de aprovar, independente de quem é o autor do projeto, a gente aprova de pronto, porque é muito bom para a cidade. Que legal. E esse momento Câmara Municipal, doutor Maurício Filete, é muito bom porque a gente muitas vezes fala, momento Câmara, e o que esses caras que não faz nada estão fazendo lá, vão falar o quê? Então a gente está trazendo ideias que são realizadas, são boas. A gente vê aí uma movimentação muito grande das câmaras municipais, né, Cido? E, Santiago, se você me permite uma parte, semana passada eu apresentei uma indicação sobre o auxílio moradia também. Porque nós somos a cidade da Baixada Santista que mais está defasado o valor do auxílio moradia, indicando ao CDE, Secretaria de Desenvolvimento Social, a própria Secretaria de Habitação, porque o nosso auxílio aluguel moradia aqui é de R$200 há mais de 15 anos. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Como que se consegue alugar alguma coisa com esse valor? É impossível. Então, fizemos a indicação. Se eu não me engano, Cubatão, eu até tinha aqui esses dados, aqui estava na minha mesa. Cubatão, acho que paga ainda 390, parece, 375 por moradia, mas agora já é R$200. Submoradia, no caso, né, Cido? Submoradia, né? Que é o valor. Bom, e aí as pessoas voltam, vamos ter que encerrar aqui. Para invasão. Nosso tempo, infelizmente, acabou, vamos ter que encerrar, mas vamos deixar esse debate para outro programa e outra oportunidade. Quero agradecer o Cido, o nosso querido vereador do Guarujá, também o nosso querido doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, comentarista, o nosso jurista, nota 10, e o Eduardo Filete. Ô Filete, amanhã
Amanhã, sexta-feira, você tá lá no nosso podcast, né? Às 9 da manhã. Vou colocar até aqui na tela pro pessoal entrar no Facebook. Santiago Pérez Locutor. Quarta-feira é o dia do Dr. Maurício, né? Tirou um monte de Tá dúvida, bombando, né? hein? Ontem, né? Agora amanhã é o Filete que vai estar lá, e hoje é o Dia Internacional do Cachorro, vai dar várias dicas lá pra gente. Então, obrigado, Filete, também, e muito obrigado principalmente a você que nos assiste, por estar aí conosco. E o nosso Cidades em Debate, ele volta amanhã, à 13h, aqui na TV Unisantos. Estamos com Deus, um grande abraço, e amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá.